Tá, e dando continuidade ao nosso curso, eu achei importante, antes da gente passar para a imagem completa, eu achei interessante a gente conversar um pouco e eu poder mostrar um pouco da teoria das cores e a aplicabilidade dessas cores em relação ao seu desenho e ao seu estudo, né? É importante a gente reforçar essa questão das cores, porque isso é um fator primordial para a gente poder aplicar melhor as cores no nosso desenho e ter uma qualidade visual muito melhor do que você simplesmente ir colocando aleatoriamente, o que pode perder um pouco, né, a força do seu desenho, né, e a qualidade do seu trabalho, né? Então, assim, inicialmente, para a gente falar um pouco sobre as cores, a gente tem que classificar elas, né? Então, as cores, basicamente, na teoria das cores, elas são classificadas em cores primárias, né? Que no caso, como o próprio nome diz, são cores primeiras, né? São as cores primárias. As cores secundárias, né? Que vêm por segundo, que no caso é a mistura entre as cores primárias, né? E tem as cores terciárias, que as cores terciárias é a mistura entre as cores secundárias, né? Que no caso vem junto com as cores primárias. A gente mistura as cores primárias e secundárias e tem as terciárias, e a gente mistura as cores primárias e tem as cores secundárias, né? Eu vou mostrar um pouquinho mais isso para frente para a gente poder entender um pouco mais, né? As cores primárias, elas são formadas por três cores, né? Basicamente, que é o amarelo, né? Quando a gente fala em cores aqui, a gente fala em cores puras, né? A gente não tem aplicação de matiz, né? Que é uma coisa que eu vou explicar aqui na própria ferramenta, né? Durante o curso, né? Eu separei aqui um círculo cromático para a gente poder entender um pouco mais o que é cada um e essa aplicação e em relação à cor de matriz. Mas assim, voltando ao assunto, né? A aplicação das cores primárias, quando a gente fala em cores primárias, secundárias e terciárias, a gente fala em cor pura, né? Ela é uma cor que ela é livre de branco ou de preto, né? É a cor que a gente classifica como 100%, né? Então, aí as cores primárias elas são formadas por três cores, né? Que no caso é o amarelo puro, né? O azul puro e o vermelho puro, né? Já as cores secundárias, no caso, elas são formadas pelo verde, que é a formação da junção das cores azul e amarelo. A gente tem o laranja, né? Que é a junção das cores junto com o vermelho e o amarelo, né? Você juntou o vermelho e o amarelo do primário e você tem o laranja, que vem a cor secundária, né? E tem a terceira formação, que é o roxo, que é a junção do azul primário com o vermelho primário. Então, recapitulando, a gente tem a formação do verde, né, na cor secundária verde, que é a junção primária entre o azul e o amarelo. Depois a gente tem o laranja secundário, que é a junção entre a cor primária vermelho e a cor primária amarela. E você tem o roxo, que é a junção, o roxo que é a cor secundária, que é a junção da cor primária do azul e da cor primária vermelha, né? Já a questão da cor terciária, a cor terciária ela tem um leque muito maior de possibilidades. Então, se você juntar o vermelho, o magenta primário, que é uma cor, né, fundamental 100%, com a cor roxa, violeta secundária, você tem o magenta rocheado, né? Que é uma classificação mais específico, mas eu vou deixar uma cartela aqui na tela para você poder ver e vou também anexar essa cartela junto com a publicação aqui no YouTube. Eu vou deixar essas informações para você tentar entender um pouco mais, porque não adianta eu explicar isso exatamente agora, assim, por causa do tempo do vídeo, né? Enfim, depois que a gente tem essa formação, né, dessas cores, a gente passa para uma outra parte da teoria que a gente vai justamente trabalhar um pouco e entender o que é esse círculo cromático aqui do lado, né? A gente tem um círculo cromático aqui do lado, então é só a gente tentar observar. Aqui eu tenho uma relação de preto, né? Eu tenho 100% de preto,
Se eu clicar aqui nessa outra extremidade, eu tenho 100% de branco, né? Você pode ver aqui essa informação aqui bem no centro da tela, né? Se eu for para frente, para cima aqui, no caso para frente, e chegar no extremo do triângulo, eu tenho também o preto 100%. E se eu for aqui na outra extremidade, que no caso aqui ficou azul, eu tenho 100% de azul, né? O que é interessante aqui nessa videoaula? Eu vou tentar explicar um pouco para vocês. Eu coloquei uma imagem aqui ao lado. Essa imagem é de um personagem que eu criei já faz um tempo, né? E esse personagem, ele é um personagem de um desenho que eu venho fazendo já há algum tempo. O que acontece? Essa aplicação das cores, elas são fundamentais para a gente poder entender, mas eu vou explicar um pouquinho a ferramenta que a gente tem aqui dentro do Krita, que é justamente um ajuste do HSV-HSL, né? Que é quando a gente identifica o que é a matriz e a saturação e o valor e a luminosidade dos objetos, né? Então tá. O que significa tudo isso, né? Significa que a gente começa, como eu expliquei anteriormente, a gente pega um valor 100% de uma cor, se for girando aqui essa linha aqui em volta do círculo cromático, eu vou tendo a possibilidade, e você vai enxergando aqui nesse box que aparece aqui ao lado, você vai enxergando o 100% de cada cor. A minha seleção no extremo do triângulo em relação à cor. Eu tenho o extremo da cor aqui, eu tenho o extremo do escuro aqui e eu tenho o extremo do claro bem aqui desse outro lado. Só para você entender um pouco desse círculo cromático. O que significa que se eu for arrastando para cá, apesar de ter uma variação tonal do azul para o verde, e depois eu poder chegar no amarelo, eu tenho um verde limão aqui, né? Um verde fluorescente, como algumas pessoas identificam, um vou para o laranja. Então todas essas cores que estão aparecendo no quadradinho ao lado, significa que ela tem 100% de cor. O que acontece é que quando a gente está criando uma imagem, às vezes a gente quer aplicar cor nas bordas, né? Para dar uma beleza diferenciada na imagem, ou para não deixar marcado o preto no contorno, né? Simplesmente para a gente ter uma qualidade visual legal, né, na imagem, e não ter aquela marcação do preto, né, como se fosse um contorno. Então isso é muito legal para a gente poder trabalhar, né? A gente poderia, se eu fosse fazer esse desenho aqui do lado, né, que eu vou aplicar daqui a pouco, eu poderia escolher uma cor, né, no caso, variando entre, como eu estou mexendo aqui, eu estou indo para o mais claro, que é 100%, e eu vou escurecendo essa cor, né? Isso, no caso, eu estou tirando a luminosidade dele e estou modificando essa luminosidade de acordo com a minha aproximação ao preto. Então ele vai ficando mais escuro. Eu poderia classificar por aqui, se eu quisesse, né? Ou não, né? Vamos dizer que eu quero deixar ele um pouco mais clara, essa linha, eu quero que a linha fique clara, né? Vai depender muito do meu estado e da forma como eu for aplicar esse desenho lá na frente, né? O que eu vou fazer aqui agora, eu vou deixar ele parado aqui, eu vou abrir uma janela que você pode vir ou por aqui pelo filtro, né? E selecionar ajustar. Aí você pode vir aqui no ajuste de HSV, né? Ou Ctrl U. Clicou aqui, ele vai abrir essa janela, né? E aqui a gente tem, vou deixar no meio aqui para a gente poder entender um pouco mais. O que acontece? A gente tem uma aplicação padrão, né? Que é a aplicação que está executando, mas caso você tenha utilizado ela há algum tempo atrás, o Krita ele dá essa possibilidade da gente poder enxergar a última atualização que a gente mexeu e tal, né? Que a gente trabalhou com isso. O que não vem ao caso. Vou deixar padrão aqui, né? E para a gente trabalhar um pouco a cor, a gente pode entender um pouco o que é essa tonalidade. A gente tem aqui, tonalidade, por isso que ele chama de HSV. A gente tem a tonalidade H, a saturação, que é o S, e o valor, que é o V, no caso, né? Ou a gente tem
a tonalidade, a saturação e a luminosidade. E você pode tentar fazer testes futuros. Eu vou utilizar o segundo aqui, que é o padrão, né? O que acontece? Toda vez que eu mexo nessa primeira linha, ele me dá valores. Opa, esqueci de marcar aqui. Toda vez que você for mexer nessa função, você tem que marcar em colorir aqui, né? O que acontece é que ele vai te dar a possibilidade de mexer nas cores em relação a essa imagem que você tem aqui na tela, né? Aqui na saturação a gente tem uma classificação, eu vou deixar em 0 por enquanto, que ele vai deixar a imagem branca, né? E a luminosidade ela fica em 0 também, por isso que ela marca no centro, porque se eu arrastar ela para a direita, isso ele vai ficar mais claro, ó, ele vai me dando mais luminosidade, e se for deixar mais para a esquerda, ele vai deixando mais escuro. Então eu vou deixar em 0 aqui e ele fica certinho, tá? No caso aqui da tonalidade, que é a primeira opção que está aqui em cima, o que acontece? Toda vez que eu for mexendo nessa tonalidade, ele vai alterando a minha imagem em relação a tudo, né? Como está selecionado tudo aqui, eu tenho só uma camada, então ele vai acabar aplicando em tudo. Essa é uma função que a gente vai utilizar para fazer o contorno desse personagem, para que a gente não tenha aquele desenho muito rígido e com as linhas pretas em volta, porque às vezes a gente perde um pouco da beleza do desenho, então a gente vai aplicar um tom de marrom aqui em volta dele, mas a gente vai aplicar de outro jeito, sem utilizar o próprio pincel da cor. A gente poderia utilizar, mas é muito mais interessante você utilizar o preto primeiro, né, em todo o seu desenho, e aí você aplica a tonalidade depois com o tempo, né? Eu vou fechar aqui, né, e vou selecionar a cor preta. Eu vou preencher o contorno desse desenho, mas para isso eu vou acelerar um pouco o tempo do desenho, tá? Ok, agora eu já terminei aqui a imagem, a gente vai mostrar como funciona a ferramenta, mas antes disso a gente vai preencher as áreas que estão em preto aqui, o nariz, aqui dentro da boca, aqui na base do pelo, nessas laterais, a gente vai preencher de preto para poder dar o complemento e finalizar a imagem, né, nesse primeiro estado que ela está, né? Então vamos lá, a gente vai selecionar a tecla F. Apertou a tecla F, ele mostra o baldinho para mim, como já tinha explicado anteriormente, né? Aqui ao lado você pode fazer a gradação de acordo com do seu interesse, né? A gente tem algumas maneiras de aplicar isso, esse baldinho. Tipo, se eu for modificar um pouco aqui o modo rápido, o que é o modo rápido? Ele simplesmente me dá um limiar, que é a quantidade de área que o baldinho vai espalhar. Então, às vezes, o modo rápido ele é um modo que ele não ajusta para o que a gente quer. Vamos ver lá. Eu vou clicar aqui, olha o que ele vai fazer. Ele vai me dar essa linha, mas só que ele vai marcar, vai deixar em volta aqui dessa área de preto uma marcação branca, né? Como se ele não preenchesse toda a área. Então, eu não quero isso, eu quero que ele preencha tudo. Na minha gradação aqui, né, na minha configuração, o que foi que eu fiz? Eu deixei o limiar em 35, eu aumento a seleção para 3
pixels, né? Porque se eu deixar assim, liberado, o que acontece? Essa área aqui, basicamente, eu tenho um pixel, que você está vendo que está mais branco, 2 e 3, que já é onde preenche toda a parte preta aqui, tá vendo? Então, é fundamental que a gente entenda como é que funciona o baldinho aqui no Krita, porque ele facilita muito na hora de a gente preencher uma área. Então, quando a gente conversa sobre pixel, então significa que cada linha dessa, cada pontinho, quadradinho desse, significa que é um pixel, né? Vou afastar para cá para o meio. Aí o que acontece? Eu tenho aqui uma cor mais acinzentada, né, dessa linha que eu apliquei. Eu tenho uma cor acinzentada um pouco mais escura, né, que no caso essa outra classificação. Então, se você for parar para perceber, ele está um pouco irregular, mas ele mostra muito bem a diferença de gradação tonal entre o que é mais claro e o que é mais escuro. Então é importante que você, quando for graduar o baldinho, você preste atenção nessa classificação que você faz aqui nas opções de ferramenta, né? Eu vou desmarcar de novo aqui, vou dar um Ctrl Z na minha imagem, né? Vamos centralizar ela. E aí então, o que acontece? No meu baldinho eu vou deixar o limiar de 35, né? Eu vou deixar o aumento da seleção em 3 pixels, isso quer dizer que ele vai me dar a qualidade que eu quero de tinta que eu for espalhar nessa área, né, em todas as outras, e vai me dar mais 3 pixels para frente, né? Eu digo para frente porque é tanto para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, né? Então o que acontece? Quando eu for clicar aqui, ele vai preencher toda a área e não vai deixar marcado branco, né, em volta. Aí eu vou continuar aplicando aqui. Ó, ele vai preenchendo todas as áreas, né? Eu não vou aplicar no nariz porque o nariz a gente precisa, o nariz vai ficar preto realmente e não vai ficar de outra cor. Como eu expliquei, essa primeira parte aqui a gente está aplicando esses pretos aqui porque o preto ele é muito mais fácil da gente enxergar, entendeu? Tem pessoas que têm problemas de visão, então eles não acabam, né? E o preto ele é sempre preto, né? Ele é a ausência de luz. Tá, eu já classifiquei aqui o que eu queria que ficasse preto. Eu criei essa imagem numa outra camada. Se eu clicar aqui e apertar, ele some aquela camada de baixo. Então eu já tenho a minha camada digitalizada. E ele mostra aqui algumas áreas em branco que o baldinho não conseguiu preencher, né? O que eu vou fazer? Eu vou preencher, né, com o próprio pincel. Então eu aproximo aqui, o preto está selecionado, como você pode ver. E a gente continua fazendo a aplicação dessas cores, dessa cor preta, né, nas áreas que estão em branco. Então, eu não vou preencher tudo, só algumas aqui que estão mais aparentes, só para a gente ter uma ideia de como é que a gente... Só onde a gente pode ter alguma perda de imagem na qualidade da imagem. Vou voltar aqui para o aqui. Tá. Acho que está faltando aqui em cima ainda. É bem aqui, só para fazer a sombra aqui com essa parte mais escura. Fazer uma outra sombra aqui. Tá, então a minha imagem está classificada já como o preto que eu gostaria de ter. O que acontece agora, né? Quando a gente está produzindo um desenho, às vezes a gente quer que esse desenho ele tenha uma qualidade de cor, né? Poder fazer essa aplicação e criar esse contraste, né, entre as cores, e não só que fique preto, como está aqui no meu desenho, e eu pinte em volta de marrom e tente fazer toda a pintura dessa área, né, em volta dela, né, com gradações tonais, aplicação de sombra e coisas do tipo, né. O que eu tenho que fazer aqui? A gente vai usar aquela ferramenta que eu expliquei um pouco mais cedo, e vamos aplicar ela. Eu pressiono o Ctrl U, né? Ele vai abrir a janela de novo do ajuste, né? O que acontece aqui? Inicialmente você vai vir marcar em colorir,
marcou em colorir, o que vai acontecer? Ele vai jogar a minha saturação toda, né, para a esquerda e a tonalidade para a esquerda. O que acontece nessa tonalidade? A tonalidade ela começa da cor inicial, que eu acho que é o vermelho, e vai até o vermelho também, né? Ou um pouco rosa, né? E vai passando por todas as cores: laranja, amarelo, verde, azul, e vai, né? E vai aplicando. O que acontece? A saturação, eu tenho que classificar a minha saturação primeiro, né? Eu vou puxar a saturação até o meio, né? Deixar em 50%. Assim eu tenho uma ideia geral do que eu vou querer ter, né, quando eu for aplicar aqui na imagem, e vou puxando a tonalidade, né? Vou puxar a luminosidade também um pouco mais para frente. Vou deixar a luminosidade em 25, para não ficar tão claro assim, né? Se eu puxar para trás, ele vai ficar preto, né? Então eu vou aumentar a luminosidade e deixar em 35. E vou puxando a tonalidade. Eu vou voltar para trás e você vai ver que ele vai do vermelho, né? E ele vai ficando marrom, né, no caso. Estou puxando devagarinho para a gente poder entender. Tá, aí vai marrom claro, aí vai clareando, né? Vai mudando do marrom, vai ficando esverdeado, ó. Tá, aí vai ficando esverdeado. Então um verde mais escuro, né? Rafael, eu quero um verde bem forte. Então eu venho aqui na saturação e puxo ele mais para frente a saturação. Ele vai deixando essa imagem cada vez mais vívida, que a gente chama, né? Ele influencia bastante no resultado, tá vendo? A saturação é como se fosse a classificação aqui ao lado entre, vou deixar no verde aqui, entre esse estado aqui, que está aqui bem claro, né? E o estado que está, é como se a saturação ela fosse tirando mais a cor ou colocando mais a cor, entendeu? Ela vai fazendo essa passagem aqui, né? Entre o mais escuro e o mais claro, ele vai puxando essa cor cada vez mais para trás. Se eu puxar ele e deixar ele aqui, ele vai ficar cinza. Então eu vou deixar a saturação de volta no meio, 50%, que já é fundamental. E eu vou puxando, deixa eu colocar isso mais para cima, para a gente poder ver. E eu vou puxando a tonalidade até a cor que eu quero. Tá vendo como ele vai mudando a cor? Até esse vermelho um pouco mais escuro. Então é isso. Você pode brincar um pouco com essa ideia, né? Eu vou deixar aqui no marrom que eu gostaria que ficasse, né, no contorno do meu personagem. Vou deixar um marrom mais escuro aqui, para a gente finalizar. Vou deixar nesse marrom, puxar a minha saturação um pouco mais, para me dar um marrom mais vivo, não tão escuro, né? Não tão opaco. Ele vai clareando mais esse marrom. E a minha tonalidade ela tá exata, vai ficar bem aqui. Dou OK. Século 2, tá certo. Vou salvar meu desenho. E é isso. Bom estudo e curte aí a publicação, compartilha com os amigos aí pra gente continuar fazendo vídeos para você.